Amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre todo aquele que confessou o seu bendito nome. Na continuidade da exposição do Êxodo, nós vamos hoje ao capítulo 15. Capítulo 15 do Êxodo e faremos a leitura dos versículos 22 a 27. Eu farei a leitura, peço que a igreja em silêncio mesmo, mas com toda a reverência, toda a atenção, medite nas palavras que serão lidas. Êxodo 15, 22 a 27, assim diz a palavra do nosso Senhor. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, ou uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos orar, queridos? Pai Santo, nós te damos graças, Deus. O Senhor é o Deus que sara. E louvamos o teu nome, Pai, porque nessa caminhada, essa peregrinação nossa, a cada dia nos tem aberto mais os olhos para a nossa insuficiência, para a nossa inabilidade, e mostrando o quanto é abençoado aquele que ouve a tua palavra e coloca ela em prática, não por algum tipo de prêmio que o Senhor dá, mas por ser a própria ordenação cósmica, a tua vontade. Então que o Senhor nos fale neste texto, um curto texto, e nos mostre isso, Deus, que a tua Escritura já é a bênção para nós, já somos abençoados por ter ouvidos, olhos e coração para entender o que o Senhor quer de nós. Perdoa quando nos desviamos, quando falhamos, e continua instruindo a tua igreja, porque é no nome do teu Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, há algum tempo eu li um livro chamado Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Nome grande, né? A autora é Rosalia Butterfield. Essa mulher é americana. Ela dava aula numa famosa universidade norte-americana e ela dava aula em literatura inglesa. Ela era muito requisitada, palestrante, conferencista, lésbica, militante da agenda LGBT e fazia sucesso. E esse livro ela escreveu contando a história da conversão dela e o caminho que ela foi galgando a partir do momento em que ela compreende o problema que ela tinha com Deus, problema que qualquer um aqui tem, nascidos debaixo da lei, e ela vai se rendendo ao Evangelho e vai entendendo a sua inabilidade diante da lei do Senhor e o que Cristo veio fazer aqui nessa terra. Por fim, em determinado momento do livro, né? Eu acho sensacional o final do capítulo 6, se eu não me engano, metade do livro. Ela está sendo transferida para uma outra universidade, tiraram ela da universidade. Eu lembro o nome da universidade que ela estava indo, era Siracusa. E ela, com um carrinho velho dela, que ela tinha perdido os bens e tudo nessa caminhada, com um cachorro do lado, e ela fala que ela tinha perdido tudo para ganhar tudo. É até um paradoxo, né? Mas ela falou que ela perdeu tudo aquilo que ela achava que a preenchia, que a complementava para ganhar Cristo. Aquele verdadeiro
a verdadeira fonte da água viva. E assim nós vemos, queridos, aqui nessa narrativa que acabamos de ler, de Êxodo, continuando, né? Após o cântico que o povo estabelece ali por orientação de Moisés, eles haviam sido libertados do Egito, saíram de lá, como eu gosto de uma tradução, fala assim, com alta mão, falando do poder do braço do Senhor. E aqui é o primeiro momento de aflição depois da saída que eles passam. Após libertados, após salvos pela graça, a gente tem batido o martelo aqui nessa caminhada no Êxodo, né? A lei vai ser entregue lá no capítulo 20. Então, eles não foram salvos porque eles mereciam a salvação. Eles foram salvos porque eles precisavam da salvação. E isso é assim conosco. A gente não é capturado por Cristo das garras do inferno porque merecemos algo, mas porque precisamos. E o Espírito Santo é que abre os nossos olhos para que a gente clame essa necessidade. Porque, senão, nós vamos achar que é por merecimento. Nosso irmão Leonardo leu aqui, eu estava sentado ali orando e eu amém, porque ele entendeu a leitura que nós fizemos aqui de Deuteronômio. Se você obedecer, vai ser abençoado. Se você não obedecer, vai ser amaldiçoado. Quem que não vai ser amaldiçoado, então? O único que pisou nessa terra que é o nosso Senhor. Porque nós, com contumácia, estamos em obediência sempre. Há um problema na nossa natureza que nos leva a essa desobediência. E aqui, nesse texto do Êxodo, aqui a partir do versículo 22, a gente vê justamente essa mostra desse problema da nossa natureza sendo exibida quando vem a provação. Quando vem a aflição, quando vem aquilo que a gente não gosta, não nos agrada, a gente mostra aquilo que está dentro da gente. Aqui começa a viagem, a jornada, a peregrinação até o Sinai. Propriamente dita, essa viagem começa aqui, do capítulo 15, versículo 22, e vai se estender até 18, 27. Aqui nós vemos alguns problemas que os nossos irmãos hebreus passaram lá e que nós passamos pela nossa vida. Nós vemos aqui o problema com a água, é o que nós estamos vendo aqui agora, 15, 22 a 27, também se repete em 17, de 1 a 7, mostrando a aridez da nossa vida. Quantas vezes nós vamos passar por essa secura, esse crestamento na nossa caminhada? A gente vê problema com comida. Em 16, capítulo 16, do próximo capítulo, no capítulo inteiro, de 1 a 36, e como Deus os supriu, mostrando que nessa caminhada, depois de salvos, nós teremos necessidades, irmãos. Nós passaremos fome e escassez, principalmente da nossa alma. Aqueles momentos em que, como foi orado também, né, a gente pensa que Deus está longe, a gente fica clamando e tudo, essa necessidade, Deus está presente, Ele está conosco, e a gente duvida disso. Nós temos dificuldades externas que eles vão enfrentar, no capítulo 17, de 8 a 16, problemas com guerra com outros povos, e é o nosso dia a dia, trabalho, estudos, o dia a dia, nós vamos enfrentar guerras nessa caminhada nossa. E também vemos as dificuldades internas que eles passavam. Ali no capítulo 18 também inteiro, eles vão mostrar isso, e nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Problemas internos, queridos, problemas com a nossa família, problemas aqui na igreja. Vocês estão vendo? É a mesma história, eu tenho insistido com isso. Parece uma história de 3.400 anos atrás, mas é a nossa história hoje. É o mesmo povo caminhando. E assim, nesse texto aqui, que a gente leu, eu quero dividi-lo em 4 momentos. Eu quero mostrar aqui nos versículos 22 a 23 as dificuldades da nossa santificação. Nós vamos ver o que é isso, né? Que palavra é essa, né? Santo? Uai, santo para mim era só aqueles lá que... Não. Salvos por Cristo e se tornaram santos por causa de Deus. Deus separa, Deus santifica. No versículo 24, nós vamos ver aqui que as provações nos mostram... Eu uso um exemplo, às vezes, que minha esposa não gosta muito, não. Você imagina aquela berne no braço ou na perna, né, cabeçuda, aparecendo assim, tá vermelho, inchado, aí você vai e faz assim, ó, espreme. Aí vem aquela pudriqueira toda para fora. Isso é o Senhor conosco.
A gente acha que está tudo bem, eu sou crente, eu vou na igreja, que não sei o quê. Deixa Deus mandar uma aflição, dar uma apertada para ver a podridão que sai de nós e externaliza. É o que nós vamos ver aqui no versículo 24. 25 e 26, que nos dá uma amostra daquilo que eu quero que a gente preste muita atenção hoje. Então quer dizer que se eu obedecer, eu vou ser salvo? É isso que o texto está falando aqui? Queridos, nós temos o problema da nossa natureza, como eu já citei aqui. E toda vez que nós batermos num texto na Escritura, que nos dá a impressão de que fazendo algo nós vamos merecer a graça de Deus, nós vamos pegar esse caminho. É impressionante a nossa tendência de o nosso coração querer abraçar alguma coisa para que nós, debaixo de obediência, sejamos merecedores de algo das mãos do Senhor. E não é isso. Mas, mais uma vez, é um problema que nós temos com a nossa natureza, com aquilo que nós somos. Nós somos soberbos, orgulhosos, prepotentes. E vamos querer, de alguma forma, nos tornar credores do Senhor. E, por fim, o 27, onde nós vemos que Deus vai nos alternando entre esses momentos de alívio, de aflição, alívio e aflição, para ir nos treinando, para ir nos amadurecendo nessa caminhada. Então vamos ler, queridos, os versículos 22 e 23 a uma voz. Eu peço que a igreja em alto e bom som leia versículos 22 e 23 a uma voz. Fez... Parece clichê, né? A gente sempre lembra desse texto de João 16, 33, que diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, nós vimos aqui que 600 mil homens, fora crianças, mulheres, gado, saíram do Egito, e por 3 dias agora, depois da travessia da comemoração, ali perto do Mar Vermelho, eles começam a adentrar o deserto de Sur. E a água está acabando. É impressionante isso, a gente imaginar, né? O que é ter sede, o que é ver seu filho te pedindo, pai, eu estou com sede, eu quero água. E aquele mundo de gente atrás de um, entre aspas, maluco chamado Moisés, levando aquele povo para um deserto. Em sã consciência. Porque o evangelho é loucura. Em sã consciência, 600 mil, a gente calculou que mais ou menos de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas seguindo com os seus animais, com a sua família, para um deserto, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e não tem água. E aí eles chegam em uma fonte chamada Mara, e que em hebraico é exatamente o que o nome quer dizer, amargo. Eram águas certamente contaminadas com algum material, algum mineral, que as tornava impróprias para consumo. E alguns comentários até falam até mesmo envenenava se consumissem aquela água. E eles não puderam beber dessas águas ali, porque elas eram amargas. Imaginem a cena. Um povo que acabou de festejar, um povo que estava alegre, porque a vara foi tirada dos lombos deles, agora se encontram num deserto, sem água para beber. Essa é a dureza da santificação na nossa vida, queridos. Aquele momento em que Deus nos coloca em determinados caminhos, em determinadas encruzilhadas, que nós vamos ver assim, não, acabou, não tem mais jeito. E ali ele começa a nos mostrar aquilo que nós temos dentro dos nossos corações. Versículo 24, que diz assim: e o povo murmurou contra Moisés. A gente quer caçar um culpado. Eles viram os milagres, eles viram as pragas, eles viram o que Deus fez por meio de Moisés no meio deles. E eu volto a comentar o que eu tinha dito em pregações anteriores, né? Não é ver milagres que vai trazer ninguém a Cristo, mas é uma operação miraculosa do Espírito Santo entregando um coração novo. Esse é o principal milagre. Eles viram, eles presenciaram.
Tudo aquilo que Moisés fez, amando do Senhor. E aqui agora faltou água, o povo murmura contra Moisés. Eu estava lendo um comentário de Calvino em relação a esse trecho, a gente vê como que o reformador ele fica irado, né? Ele fala de contumácia do povo, porque eles já tinham reclamado antes, quando os egípcios vieram atrás deles, já tinham reclamado quando Moisés tinha ido a Faraó, e Faraó tinha pesado mais o serviço em cima deles. E agora, mais uma vez, depois dessa travessia da libertação, é a primeira vez que eles colocam Deus à prova, depois da travessia do Mar Vermelho. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Aqui o termo para murmurar é exatamente essa audácia, né? É como se nesse o que havemos de beber estivesse contido ali. Você é culpado disso, você nos colocou a marchar num deserto durante 3 dias, a gente não tem como voltar para trás, porque vai morrer, não tem água aqui, achamos a água está imprópria para consumo. Sabe quando o casal briga dentro de casa, né? Um fica tentando... A má culpa é sua, porque assim, a má culpa é do outro, não sei o que e tal. É o povo contra Moisés aqui. É muitas vezes a igreja contra o noivo. Nós contra Cristo, e Moisés sendo o símbolo de Cristo ali, libertando esse povo. Queridos, o que Deus vai precisar fazer na sua vida para mostrar essa incompetência na obediência a Ele? É o que Deus está fazendo com esse povo aqui. Eu volto a insistir. Todas as vezes em que nos aparenta que a obediência vai nos trazer a salvação e que a desobediência vai levar ao inferno, o nosso coração vai abraçar essa imagem de que eu sou muito santo. Por quê? Porque eu estou obedecendo à lei de Deus. Eu sou até bom, meu coração é bom. Hoje, quando você prega o evangelho para alguém, geralmente é o argumento, especialmente do ímpio, né? Infelizmente está sendo muito da igreja também, né? Quantos aqui já não devem ter falado isso? Ah, mas Deus conhece meu coração. Falou, meu querido, esse é o problema. Exatamente aí reside o problema. Deus conhece seu coração. Deus conhece toda lascívia, toda ganância, todo orgulho, toda fofoca, toda pornografia, tudo aí do seu coração Deus conhece. Você está colocando a esperança nisso? Essa é a sua esperança? E é Deus enviar uma aflição no nosso meio e a gente vai expor exatamente aquilo que a gente é. Pecadores, miseráveis, carentes da glória de Deus e da misericórdia dele, queridos. E aí nós caímos nos versículos 25 e 26. Moisés, como servo de Deus, como mediador entre Deus e aquele povo, a ponto de nós termos lido em capítulos anteriores, quando Moisés tenta fugir da obrigação que Deus estava colocando em cima dele, né? Ele fala, não, mas eu não sei conversar direito. Aí Deus ele fala assim, Arão, seu irmão, ele sabe falar muito bem. Você vai ser Deus para Arão. Olha o que o Senhor falou com Moisés. Moisés, tu vai ser Deus para Arão, e Arão vai ser a tua boca para o povo. A autoridade desse mediador, esse Cristo aqui no Antigo Testamento. E esse Cristo, diz o versículo 25, irmãos, o que ele faz no momento da aflição? Ele clama. Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Eu procurei, eu dei uma pesquisada e tudo, aí eu tenho por esse hábito que aprendi com o reverendo Giovan, né, que aprendeu com os reformadores, aonde a escritura se cala, cale-se o homem, dizia o reformador. O que é isso? Que árvore é essa? Existe alguma espécie de árvore que faz esse tipo de efeito, né? Quando se lança em uma água salobra, alguma coisa desse sentido? Quando a gente começa a pesquisar demais, a gente tem que lembrar, querido, isso aqui foi um milagre. Deus, mais uma vez, mostrando um sinal a um povo impertinente, a um povo murmurador. Deus orienta Moisés, que clamou a ele pela misericórdia dele, e ele pega uma árvore, não é identificada que árvore que é só um meio para Deus mostrar mais uma vez a sua glória diante daquele povo. Queridos, 2 milhões de pessoas por baixo, não era uma bica d'água que estava ali, era um ribeiro. Isso é pacífico. E essas águas se tornam potáveis, se tornam adequadas para o consumo,
porque Moisés obedeceu à voz do Senhor. O Senhor mostrou para ele uma árvore, Moisés lança a árvore nas águas. E Moisés obedece e lança, e aquelas águas se tornam doces. E imediatamente o texto nos traz assim: deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. É um prenúncio daquilo que vai acontecer lá no capítulo 20. Ali Deus começa a montar esse palco, né, do drama nosso, o drama terreno, por meio da Escritura, que é entregar a sua lei, mandamentos, estatutos, testemunhos, mas para a gente olhar para essa lei e entender agora que, tendo a revelação geral nas nossas mãos, de Gênesis e Apocalipse, nós compreendemos por que Paulo registra em Gálatas 3 aquilo que nós lemos. Paulo vira em determinado versículo ali e fala assim: porque é evidente, está exposto, está patente, que pela obediência da lei, ninguém é justificado diante de Deus. E aqui Deus começa a montar. E durante 1600 anos, que foi o período da Escritura ser registrada, Deus vai mandando esse ciclo: provação, amargor do povo, revolta, misericórdia do Senhor, e novamente a caminhada por esse deserto. Vocês percebem, queridos? É uma senoidal, né? Não é ciclo não, tá? Porque isso vai ter um fim. A gente está peregrinando para um ponto que é a glorificação na ressurreição de mortos. Então esse padrão ele vai se tornar, a partir daqui, de forma muito explícita, não que ele não tenha acontecido em outros momentos antes do registro de Êxodo, mas de uma forma agora muito explícita em uma nação que estava nascendo ali, o bebezinho, igreja, que era Israel, ali dentro havia povo de Deus. Esse padrão vai se repetindo ao longo da Escritura. E hoje, irmãos, me desanima muito quando a gente olha para a igreja, e eu digo igreja de uma forma geral, não a pampulha, crentes cometendo os mesmos erros, não os pecados em si, mas a confiança nas suas próprias justiças, a confiança nas suas próprias obras, como se Deus fosse um devedor e ele merecesse adentrar a glória. Se reconhecem até pecadores, não, eu realmente, eu estou perdido e tudo, mas eu sou uma pessoa até legal. Não entenderam ainda que Deus, ele exige perfeição. Isso é tão evidente que o próprio Deus precisou pisar nessa terra. Se não fosse assim, Cristo não precisava morrer. Cristo não precisava vir pagar aquilo que a gente não tem condição de pagar. E aqui Deus inaugura esta amostra do que vai se repetir durante toda a Escritura, e nós vamos ver que, se Deus quiser, no decorrer do livro do Êxodo. A ponto ali no capítulo 19, 20, quando o povo vê a manifestação do Senhor no Monte Sinai, né, trovões, fogo, fumaça, tremor de terra, barulho de trombeta, o povo vira e fala assim: Moisés, fala com ele tu, e não deixa que ele fale conosco, porque senão nós vamos morrer. A glória era tamanha daquele evento. E aqui vai sendo construída essa estrada. Queridos, Romanos 9, 3, de 19 a 24, registra assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca. Não é quando você foi exposto à lei de Deus e aos mandamentos dele, você começar a argumentar: ah, não, mas isso, contudo, não. Paulo ele é muito claro, após sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, justiça esta que foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Que testemunho que é esse? A lei é perfeita, ela exige perfeição. A lei é o caráter de Deus manifesto em palavras que deve ser exercido nessa terra. Quem vai conseguir fazer isso? Eu me lembro aqui até do Salmo 15, né? Quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Às vezes a gente canta o Salmo 15 aqui e a gente pode cair naquela, né? Eu até estou mais ou menos nessa aqui, né? Quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Aquele que não maldiz o vizinho, aquele que não usa seu dinheiro de forma egoísta, aquele que isso, aquele que aquilo. Queridos, o Salmo 15 é um salmo messiânico.
É para você chegar no final do salmo chorando. Falei, Senhor, eu nunca vou entrar no seu santo monte. Mas teve aquele que entrou. Aquele que mereceu, merece, ele conquistou. Que é o Filho do homem, Jesus Cristo. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Salmo 24 vai falar isso para nós. Salmo 24, eu lembro da pregação do Paul Washer. Ele construiu uma cena assim, né? Os castelos eternos do Senhor e os anjos nas muralhas do castelo. Olhando aquela paisagem, tudo quieto, tudo sem movimento algum. E o Salmo 24 diz, né? É quase que uma continuação do Salmo 15. E aí, em determinado momento, fala assim, ó portais, levantem as vossas cabeças para que adentre o Rei da Glória. Aí ele fala assim, que eu imagino no fim do horizonte, assim, uma ponta de uma cabeça surgindo assim. Os anjos ficam tudo doidos. Que é aquilo, gente? Que homem é esse que está chegando ali? Que não tem condição disso? E é Jesus Cristo caminhando em direção aos portais eternos. Levantem, ó portais eternos, as vossas cabeças. Esse é o Rei da Glória. Esse é o Senhor que merece toda a glória e todo o louvor da parte do seu povo. E Paulo continua, queridos. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada na lei pelos profetas. Olha que interessante, ele pega a lei e profeta como é sempre usado como Antigo Testamento. Você vai ver Jesus no caminho de Emaús, ele fala, o Lucas registra assim, e foi-lhe expondo aos dois, né, que caminhavam, Cleopas e o outro lá, que eu acho que não é registrado o nome dele, e Jesus lhes contava tudo aquilo que estava escrito na lei e nos profetas. É o Antigo Testamento, aquilo que eles tinham de documento. Então está falando aqui, olha, a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé. Mas pastor, como que é isso? Não está falando que a gente tem que obedecer, que a gente tem que fazer o que é certo diante de Deus? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Queridos, a lei foi dada, foi para mostrar a sua feiura. A Bíblia é um espelho. A Bíblia não está aqui para te elogiar, não. E aqui nesse trecho Moisés começa a entregar esses estatutos, a entregar essa ordenação. E esse povo aqui, eles creram que eles podiam se justificar não pela fé na promessa de Deus, mas pelas suas próprias obras. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Outro trecho da Escritura diz assim, então quer dizer que a Bíblia falhou? Registrou e tal, acabou? Não, é justamente o contrário. A Bíblia acertou em cheio. Ela mostrou aquilo que a gente não dá conta de fazer. E aquele que reconhece isso e clama por misericórdia, esse será salvo. E esse povo está sendo começado a ser treinado nisso. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse, se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Rafael. Nós temos um filho que chama Rafael. É exatamente a palavra em hebraico. Deus cura. Rafael. Deus cura. Esse povo, queridos, eles podiam ter virado para o Senhor, com Moisés sendo mediador. Tem misericórdia, nós nunca vamos conseguir fazer isso, não. Você vê a lambança que a gente já fez até aqui, duvidando de Deus já por tantas vezes, achando que não ia conseguir escapatória. Mas não, eles se orgulham. Eles fazem aquilo que cada ser humano que pisa nessa terra faz, quando é confrontado com a lei de Deus. Acham que podem ser justificados diante da lei. Aqui começa, mais uma vez, esse drama que Deus vai montar, que vai finalizar na plenitude dos tempos, com o próprio Deus vindo nessa terra e caminhando aqui para, de graça, nos entregar isso que a gente leu aqui agora, o que nós lemos na liturgia, Deuteronômio 28. Se não obedeceres, vai ser maldito.
Então sempre foi pela fé. Não tem como. A salvação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em qualquer era, em qualquer tempo, em qualquer local, sempre foi por crer. Crer em quê? Crer na minha incompetência. Ser honesto. Honesto. Homens dessa igreja. Jesus vira e fala assim, não adulterarás. Eu era um que batia no peito, nunca adulterei. Minha mulher está aqui, 25 anos de casado. Nunca. Ao orgulho, né? Nunca, ainda levanta o dedo. Sou justo, nunca fiz isso. Aí Jesus Cristo vira e fala assim, mas se com o olhar impuro intentares para a mulher alheia, você já adulterou. E Jesus não está brincando ali, não. Porque pecado não é aquilo que você fez ontem, é aquilo que você está fazendo agora, é aquilo que você vai fazer amanhã. O pecado é o que nós somos. Está na Gênese. E é isso que nos leva ao ato, à prática, mas já está lá. E vocês estão vendo o problema? Ah, mas Deus conhece meu coração. Esse é o problema. Esse é o problema. E em meio, irmãos, a essas dificuldades que Deus começa a entregar a esse povo aqui, e entrega para qualquer um que venha a Ele em fé. Não, eu entendi a lei, eu entendi o Evangelho, Jesus é a cura para aquilo que eu sou incurável, a chaga que tem na minha alma. Vem, Deus vai mandar as provações, para mostrar que você é pior do que aquilo que você está pensando que você é, mas também vai mandar os alívios, vai mandar a alegria, vai mandar o refrigério. Versículos 27, queridos, vamos ler a uma voz? Então, irmãos, imaginem, depois de tomarem ali aquela água, continuaram a caminhada e acharam um oásis. Alguns comentaristas, eu achei forçação de barra, né? Porque eram 12 fontes, porque era uma fonte para cada tribo de Israel, 70 palmeiras, porque remeteu aos 70 que desceram com Jacó do Egito. Falei, gente, isso é ir longe demais, alegoria é perigoso, irmãos, perigoso. Então, cuidado. 12 fontes de água, 70 palmeiras, por que esse número? Não sei. E mais uma vez, vamos ficar na nossa, para a gente não fazer bobagem com a Escritura. Mas ali eles encontram esse oásis, esse refrigério. Deus entrega isso para eles. Precisou de Deus mostrar a aflição mais crua, com a água faltando por 3 dias, e agora entrega para eles um oásis, num deserto. Aquilo ali era a riqueza para eles. Queridos, a gente não precisava passar por isso. A gente está tão acostumado, nós, século XXI, em achar que o cotidiano, o dia a dia, em ter a comida na mesa, em ter água para beber, em poder ir à igreja, a gente está tão acostumado que isso é mérito nosso, que isso é fruto daquilo que a gente faz, que a gente está se tornando amargurado porque a gente não vê as vitórias do Senhor no que é comum. Nosso irmão falou aqui, o missionário Paulo. Eu falei do lado da minha esposa, eu falei, gente, olha, isso é o simples. Como é que é o termo lá do bate-papo? Jumbai. Comida e jumbai. Eles glorificaram ao Senhor, assim, a alegria do povo em ter comida e bate-papo. E a gente tem isso em fartura nos nossos lares. Eu creio aqui, irmãos, que não há ninguém aqui que não esteja com a sua despensa abastecida, que não vai sair daqui a pouquinho para ir almoçar. Não se preocupa com isso, não. Isso aqui é fruto meu, do meu trabalho, eu mereço. Não, é misericórdia de Deus, que te deu o trabalho, que te dá a saúde. E por isso a gente tem andado cabisbaixo, cansado, amargurado e murmurante como esse povo aqui. Quando vem a primeira fagulha de aflição, de tormento, a gente já chuta o balde e já começa a culpar Deus, a culpar o próximo, e acabou. Por quê? Porque a gente não vê no dia a dia, no comum, a bênção de Deus, porque é dele, não é nossa. Isso tem nos feito mal. Então eu convoco a igreja, eu convoco ao querido que me ouve, glorifique a Deus naquilo que é mais simples, tomando um copo de suco de laranja para a glória de Deus. Se eu não me engano, foi Augusto Nicodemos que fez essa pregação. No mais simples. Foi no banheiro, urinou, glória a Deus. Quantos não tem um rim aí para urinar, tem dificuldade? É nessas coisas simples, porque quando vier a aflição, você vai estar equilibrado.
Não precisa de grandes coisas, coisas altas demais, coisas que além da vista, nós vamos conseguir prosseguir nessa jornada. Queridos, algumas aplicações. Vamos ao Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 7. Trinta e 38 diz assim, João 7, 37, 38. Olha uma voz, irmãos. No último dia, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. As nossas águas são doces e abundantes agora, irmãos. Aquele que abraçou a fé em Cristo, aquele que se entregou a isso, depôs as suas armas, as suas justiças, os seus argumentos, e abraçou o Senhor Jesus como sendo aquele que é a justiça dele, já está na fonte, já está no rio que flui do trono de Deus, como Apocalipse diz. Não há mais águas amargas. E as aflições que vierem nas nossas vidas, e sei que muitos aqui passam por isso, você pode fazer coro com o apóstolo Paulo, que diz, de todo o tormento que ele passou, ele vira e fala assim: as minhas leves e momentâneas tribulações. O homem foi chicoteado, foi descido do muro, foi apedrejado, fizeram um aranzé com o homem. Breve e momentâneas tribulações, porque ele via o peso da glória que estava chegando, querido. Jesus é a nossa fonte de água e nunca se tornará amarga. Em segundo lugar, irmãos, isso é uma coisa que eu e Mirka nós temos praticado, sempre que nos sobrevêm aflições, alguma coisa assim, por hábito, infelizmente, vem a murmuração. Vem achar ruim, ou um vizinho, uma situação qualquer no trabalho e tal. Assim, enquanto a gente não entender que esse mal está vindo da mão do Senhor, esse mal vai continuar vindo. Não adianta. Então, quando vier o mal, faça coro, como fizemos com o apóstolo Paulo, com Jó. A mulher dele manda ele amaldiçoar a Deus. Ele fala assim: mulher, você fala como uma doida. Não temos recebido a bênção da mão do Senhor e não receberíamos também o mal? E ali não pecou Jó com os seus lábios. O que sobrevier sobre você, meu querido, a traição, o desemprego, a cardiopatia, o câncer, o que for. Fala: Senhor, como eu vou glorificar o Senhor nisso? É difícil, eu estou pedindo para vocês aquilo que é impossível ao homem natural, porque eu estou falando com crente, eu estou falando com a igreja, e debaixo do auxílio do Espírito Santo isso é possível, porque a Deus tudo é possível. E por último, irmãos, que é o tema dessa pregação, né? Moisés começa a montar a estrutura com o povo daquilo que ele vai entregar de forma bem concreta, escrita pelos próprios dedos do Senhor, né? As tábuas de pedra onde foram grafados os 10 mandamentos. Eu não vejo a hora de chegar neste momento. Moisés começa a entregar ali, Deus, né, por boca de Moisés, estatutos, uma ordenação, vai começando a preparar aquele povo. Afinal, é pela lei ou é pela fé? Eu queria que a gente saísse daqui hoje falando assim: realmente, eu posso ter até dificuldade em aceitar, mas a Escritura mostra isso, que é pela fé. Não bota segurança nas obras de justiça que você faz, não. Porque desde o início, Deus tirou aquele povo do Egito, Deus tira cada um aqui do Egito do pecado, coloca nessa caminhada pelo deserto rumo a Jerusalém do Alto, pela fé. Porque se a gente for confiar naquilo que o nosso coração produz, naquilo que a gente pode fazer, nós continuamos mortos em delitos e pecados. Porque o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem. E é essa loucura que a gente tem pregado aqui de domingo a domingo.
Finalizando, voltemos em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio 8. Leiam a uma voz os versos 2 e 3. Deuteronômio 8, 2 e 3. A uma voz. Recor. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Vamos ficar de pé, queridos?